No ano de 2100, pesquisas sobre a expectativa da vida humana tiveram novos avanços. A população começou a malhar loucamente, tentando preservar sua juventude. Esse foi o momento em que um jogo de VR, Domínio de Deus, nasceu. Esse jogo estimulava os movimentos dos jogadores. Essa mecânica fez o jogo se tornar o jogo mais popular do mundo rapidamente. Muitas oficinas de Domínio de Deus apareceram. O preço das ações dos grupos os apoiando também aumentaram exponencialmente. A cena corta para o ano de 2139, e um grupo de pessoas caminha para a entrada da Guilda Shadow. E então aparece a mensagem: sua conta foi deletada. O Prota já acorda nervoso, se perguntando o que está acontecendo. Galera, parece que o Jarvis deu um susto no nosso Homem de Ferro. As pessoas de antes jogam alguns papéis de rescisão em cima da mesa, e na cara de pau falam pro nosso Prota que seria melhor para ele assinar esses papéis. Nosso Prota não gosta dessa situação, e logo argumenta que ele se sacrificou muito permitindo que a Shadow alcançasse o auge, e que Lanhua também se tornou um grupo financeiro de classe mundial por causa da Guilda Shadow. Então nesse momento ele cerra os dentes com força e continua falando que só porque ele é contra a fusão da Shadow com outras guildas, eles querem deletar a sua conta. E pergunta se querem que ele vá ao escritório de finanças para calcular seu pagamento. Esses riquinhos com cara de psicopata respondem dizendo que são 5 milhões de pontos em crédito e uma mansão, que são bastante para ele viver o resto da vida no conforto, e que ele deveria saber a hora de ficar feliz. E aí galerinha, vocês ficariam felizes com 5 milhões no bolso? Só sei que a reação do Prota nessa situação foi essa. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? A cena corta para a tal mansão no nome de Shi Feng. Nosso Prota já bêbado diz que eles são muito generosos. Considerando o valor que o nosso Protoss fez ganhar nos últimos anos, o reino virtual que foi construído é basicamente uma mina de ouro. Mas estão cortando os laços com ele como se ele fosse um mendigo. Pessoal, nosso Prota descobriu que CLT não se porta com funcionário. Com sorte, ele ganhava bombom quando atinge a meta. O bicho não para de beber, tá reclamando, mas parece um mendigo mesmo. Ele grita dizendo que não vai deixar isso passar, mesmo que ele tenha que recomeçar. Nosso Prota acorda com o celular tocando, mas naquela ressaca. Com muitas dores de cabeça, reclama dizendo que não devia ter bebido ontem. Nosso Prota encara a ligação se perguntando por que ele está ligando nessa hora. Ele atende, no outro lado da linha, seu amigo diz que ligou para dizer que hoje a oficina na Shadow estão recrutando na escola deles. O Prota fica quieto por um momento e em seguida pergunta que tipo de pegadinha foi essa. Afinal, ele foi demitido da Shadow ontem. De repente ele larga o celular no chão e corre pro espelho. E no outro lado da linha, seu amigo confuso com a reação do Prota ao dizer isso, e perguntando o quanto ele bebeu a noite passada. Nosso Prota tá surpreso, ele está muito mais jovem agora. Ele corre para o celular com os gritos do seu amigo dizendo: Irmão Feng! Rapaziada, parece que esse é o nome do nosso Prota. Ele vê o calendário e está lá, 19 de abril de 2129. Ele ficou espantado que voltou 10 anos no tempo. Já corta pra ele indo pra escola naquele caminhar todo chat. Ele pensa consigo mesmo que a Shadow e todos os outros que o traíram fiquem só aguardando. O amigo do nosso Prota vem todo bobo. Amigo, estou aqui. Ele tá doido pra se inscrever na Shadow. E olha só rapaziada, as vestimentas dessas escolas estão bem atuais, vocês não acham? Cada um com seu próprio estilo de vestimenta aí. Normalmente é todo padrão, mas aqui é o futuro né pessoal, vamos ver no que vai dar. Como não sei o nome do nosso amigo aqui, vou chamá-lo de Gerald. Jared, eu não quero ouvir nada, Jared. Sem PlayStation por 3 dias, Jared. O Gerald acha que o nosso Prota tá muito quieto e calmo em relação a se inscrever na Shadow, mas já logo chama ele para se inscrever. Mas o Prota Shed já manda o papo. Se eu dissesse que eu não quero me juntar a Shadow e planejo criar minha própria oficina, você se juntaria? O Gerald já fica confuso com a pergunta, e o Prota pensa que as habilidades que ele mostrará nos próximos 10 anos serão de grande ajuda para o crescimento da oficina. Aqui ele fala que o nome do nosso amigo é Black, mas convenhamos que Gerald é melhor, né? Não. No futuro, Gerald só se juntou a Shadow para ajudar a sua família financeiramente, então nosso Prota acha que pode convencê-lo. O Gerald argumenta que os equipamentos de jogo, local, salário e empregados custaria algo em torno de 70 a 80 mil só para começar. Vocês estão pensando que empreender é fácil? Mas o nosso Prota Feng diz que assinar um contrato com a Shadow é o mesmo que se vender para eles, e ele não quer ser controlado nunca mais. Gerald diz que gostaria de começar uma oficina com o nosso Prota também, mas atualmente, mesmo que colocassem todo o dinheiro dos dois nisso, não seriam capazes nem de comprar um equipamento. Nosso Prota já dá uns tapinhas nas suas
suas costas, dizendo para não se preocupar com o equipamento. O domínio de Deus dá um desconto para universitários. Se usarem os cartões de estudantes, podem conseguir os equipamentos para testarem por 10 dias. E o Gerald se pergunta o que podem fazer com 10 dias. E ele responde que 10 dias é o bastante, deixa com o brabo. Já está fazendo as compras do mês. Uma batatinha, uma água para hidratar e, claro, o capacete VR. Não pode faltar, né, rapaziada? Coloca as luvas e o equipamento e aqui se inicia a brincadeira. Conexão bem sucedida. As ilhas flutuam ali e o prota diz que quase se esqueceu de como a antiga página de login se parecia. Já cai uma anjinha, né? O prota só encara esse safado. Ela dá as boas-vindas ao domínio de Deus e se apresenta como o anjo da navegação. Gabriel? Galera, hoje em dia não dá mais pra confiar em nossos olhos. Então começam a aparecer as classes e subclasses, como guerreiros vindos de Cavaleiro Guardião, Guerreiro de Escudo e Berserker. Especialista em armas vindas de Espadachim, Assassino, Arqueiro. Gabriel diz que vai detalhar as 4 principais categorias no domínio de Deus. Há 12 profissões principais disponíveis e que ele deve selecionar a profissão que mais gostar. E aparecem mais 2 classes. Curandeiros, vindos de Druida, Oráculo, Clérigo. Também tem magos, vindos com Invocador, Elementista, Conjurador de Maldições. O nosso prota escolhe Espadachim. A seleção de profissão foi concluída. Agora ele deve nomear o seu avatar. Ele pensa que vai usar o mesmo nome de antes, Ye Feng. A nomeação foi bem sucedida, e o sistema pergunta se ele deseja ajustar a aparência de seu avatar. O nosso prota vai ajustar sua aparência só para os outros jogadores não descobrirem sua verdadeira identidade. Então Gabriel diz para selecionar um local de nascimento no reino Estrela Lunar. O nosso prota pensa que a cidade Rio Branco é a 5ª maior cidade do reino Estrela Lunar. Tem uma boa localização geográfica e ótimas perspectivas para desenvolvimento futuro. E o mais importante, ele pode evitar os conflitos entre as grandes guildas e manter um perfil discreto enquanto upa. Gabriel fala que a cidade foi confirmada e que ele será transportado em 3 segundos, e deseja uma ótima experiência de jogo. E começa a contagem. 3, 2, 1... E já começa a brilhar uma luz muito forte. E olha só, galera, chegou o brabo. Essa é a Vila Folha Vermelha. Os outros jogadores já estão todos olhando seus status de habilidades. Outros estão admirando o jogo, achando bastante realista. Um pessoal aqui perdido não sabe onde estão as missões normais. E o carinha aqui não perde tempo, perguntando se a guerreira quer ir caçar uns monstros com ele. Nosso prota vê que tem 4 pontos de atributos livres para usar. Ele olha o sisteminha, que o sistema apareça para todos nós. Um jogador ganha 4 pontos de atributos livres após upar. Cada jogador terá sua própria maneira de alocar os pontos ao subir de nível, assim construindo seu estilo pessoal. Ali nosso prota tem 5 de força, 3 de agilidade, 4 de resistência, 2 de inteligência e 2 de vitalidade. Ele pensa que aqueles com profissões envolvendo dano físico priorizam força para aumentar o dano. Porém, dessa vez, o miserável já ataca todos os pontos em agilidade, totalizando 7 pontos. Ele explica que aumentar a agilidade mais cedo é a melhor escolha para profissões corpo a corpo. Aumentar a agilidade aumentará a velocidade de ataque e movimento. Seria de grande ajuda para os noobs lutando corpo a corpo. Infelizmente, os jogadores só perceberam isso muito tempo depois. Então o Gerald Black Cloud está fazendo uma chamada de vídeo para o nosso prota. Ele diz que escolheu a classe Conjurador de Maldições e foi transportado para a Vila Lua Caída, e pergunta onde o nosso prota está. Ele responde que está na Vila Folha Vermelha e que não é muito longe da Vila Lua Caída. Ele diz para o Black ir até ele que vai ajudá-lo a upar. O Black parece meio desanimado, dizendo que de acordo com o mapa, levaria umas 7 horas até chegar ali. E que todos estão upando o máximo que podem. Ele ficará comendo poeira nessas 7 horas. Então o nosso Ye Feng pergunta pro figurante se ele lembra do pequeno objetivo que eles estabeleceram. E se ele acha que serão capazes de ganhar fundos iniciais o bastante para a oficina se ficarem upando freneticamente como todos os outros. O Gerald está confuso e só responde que acha que... não? Então o prota pergunta se ele sabe o que é uma missão única. A cara do miserável muda e os olhos chegam a brilhar. Missão única? Você está falando da mais épica das missões ocultas? A missão única? Há apenas alguma delas no servidor inteiro e desaparecem quando são concluídas. Palavras do Black. Black também diz que as recompensas são extremamente generosas e dizem que concluir uma missão única é equivalente a 1 década de esforço. Já foca em um par de botas caminhando na lama.
Os habitantes desse lugar todo empolgado e parecem famintos. Acho que ficam bem animados quando veem carnes humanas, digo, visitantes / turistas afortunados. O prota já começa a desembainhar sua espada e os moradores de rua se borram todos. Ele diz pro Black que tem uma missão única na Vila Folha Vermelha e pergunta se ele ainda quer ficar na Vila Lua Caída e upar sozinho. Então, mais uma vez, ele diz que levará 7 horas, e no momento que chegar ali, ficará para trás em relação aos outros jogadores. Mas em seguida, ele pergunta como ele sabe tanto, e depois, todo animado, pergunta se ele está sendo guiado por algum testador beta. Nosso prota apenas diz para ele ir até a Vila Folha Vermelha. Depois que ele terminar a missão, ele ajudará Black a subir de nível. Definitivamente, eles progredirão mais rápido que os jogadores normais. Black diz que entendeu, e então encerra a chamada de vídeo. O prota se aproxima de um morador de rua e pergunta se ele precisa de ajuda. O morador de rua responde com outra pergunta, se ele tem um pouco de comida, pois ele não come há 5 dias. O Yefeng diz que sente muito, mas não pode realizar esse pedido, e pergunta se ele tem algum outro pedido. Há várias coisas que ele poderia fazer pelo preço certo. Aqui o nosso prota explica que você pode ativar missões únicas ao dizer palavras específicas aos NPCs. Então o mendigo diz para por favor ajudar a matar o prefeito da Vila Folha Vermelha, Cross. Nessa hora chega uma mensagem do sistema. Querido jogador, a missão única, solicitação de Sherlock foi ativada. Por favor, faça uma escolha para aceitar ou rejeitar a missão antes do tempo acabar. E o nosso prota pensa se o sistema precisa mesmo perguntar. Na prefeitura já está a fila de jogadores. E outro jogador está voltando dizendo que eram tão pobres quando começaram o jogo. Mas felizmente conseguiram missões normais com o prefeito, que permite obter ouro e experiência facilmente. Prefeito Cross, level 15. Ele responde para se aproximar ao próximo aventureiro. E o prota comendo uma frutinha só pensando, 2400 de HP e 1500 de mana. No seu nível atual, nem mesmo sendo o nosso prota seriam capazes de derrotar o prefeito. Mas... E tome tomate na cara. Os outros jogadores já ficam tipo, como assim? Sistema aviso. Seu valor de favoritismo com Cross caiu ao nível hostil. O prefeito pula na direção do nosso prota, gritando que vai mandá-lo pro inferno. Nosso prota já arma a postura e pensa para os outros jogadores se despedirem do prefeito. Então nos é mostrado 15 minutos antes. Nosso prota pensa que a prefeitura deve estar logo à frente. Um pessoal está encarando o nosso prota, mas ele só consegue pensar que não acredita que a fila de jogadores para receberem missões normais do prefeito já passaram do salão. E pensa que desde já ele se desculpa. Um figurante encara o nosso prota e já o chama dizendo para ir para o final da fila se não quiser atrair o ódio do pessoal. Ele já abre um sorriso, vocês já sabem que lá vem trapaça. Nosso prota agradece pelo conselho e diz para não se preocupar, ele não está ali para pegar uma missão, e que dará um aviso, para ele não perder tempo ali na fila, ele deveria ir pegar uma missão em outro lugar. Então o figurante pergunta como isso é uma perda de tempo, e ele acabou de ver várias pessoas saindo ao receberem missões, e diz pro prota parar de tentar enganá-lo. Em seguida ele diz que só dará uma dica. Ele deveria caçar monstros na natureza, seria mais benéfico para o crescimento dele do que ficar esperando ali na fila. Então ele imagina vários jogadores caçando javalis, e diz que a natureza está cheia de jogadores. A competição pela presa é acirrada, prefere ficar aqui e pegar as missões. Mas vocês estão ligados que o nosso prota é o mestre da lábia. Ele fala que ele deve ir para áreas com poucos monstros. Os monstros darão respawn mais devagar, então ele ficará bem sozinho. E que além disso, não terá outro jogador competindo com ele pelos monstros. Ele vai upar várias vezes mais rápido do que numa área densa com monstros. Então o figurante fica muito empolgado e pergunta se um lugar assim realmente existe, e que o nosso prota tem que levá-lo com ele. Então o prota pede 20 moedas de cobre como prova de sinceridade. E o cara novamente pergunta se está tentando enganá-lo. E além disso, os jogadores só começam com 10 moedas de cobre no jogo. Então o prota argumenta dizendo, que tal isso? Me dê as 10 moedas e te levarei ao local. Se o que eu disse for verdade, então você me dará mais 10 moedas. Digo isso porque você parece um cara bacana. Porém, pode esquecer sobre isso se você não confia em mim. Então o figurante desiste dizendo que irá confiar dessa vez. E nosso prota recebe as 10 moedas. Ele diz que agora coletou toda a grana que precisa para comprar a arma a qual ele matará o prefeito. Chefe, quanto pelos tomates? Uma moeda de cobre cada. Ah, me vê 10 aí. As gurias aqui ficam surpresas e morrem de rir do nosso prota. Elas não conseguem acreditar que um jogador gastaria as 10 moedas comprando frutas. É um completo idiota. A outra diz que nunca deve ter jogado um jogo na vida.
Realmente, na visão delas parece burrice mesmo. Vamos ver o que o Prota fará com esses tomates. Então novamente na prefeitura, o prefeito Cross, o caminhar do elemento, comer um pedaço pra não desperdiçar, né? E tome tomate na cara. Então nosso Prota o xinga chamando de careca, gordo, obeso, idiota, fedido, e diz que ele não merece a posição de prefeito. Os outros jogadores ali tudo perdido. O prefeito só perguntando o que ele está tentando fazer. A favorabilidade de Cross com você caiu em 100 pontos. E tome mais um tomate na cara. O Prota tirando do inventário e tacando tomates um atrás do outro. Os jogadores incrédulos. O jogador aqui diz que parece ter todos os tipos de loucos por aí. O outro aqui pergunta se ele não está com medo de ser preso até morrer. E a guria aqui nem acredita que um jogador teria coragem de atacar um NPC. O prefeito já tá virando um gol de tanta raiva. Cross vê você como inimigo. O Prota sorri e diz que é hora do show. O prefeito começa a gritar e o som ecoa pelo salão. Ele encara e um sinal de alerta aparece em sua frente. Nosso Prota se surpreende e o careca já tá em cima dele. Ele defende rapidamente do ataque. Seu HP quase foi zerado. Os figurantes aqui dizem que o nosso Prota é meio forte. O outro aqui confirma, afinal ele bloqueou aquele golpe com uma espada de iniciante. A aparência do prefeito começa a mudar e já começa a sair fumaça de sua boca. Então ele se transforma em uma enorme criatura. Ele grita para o nosso Prota morrer. Pessoal, quem é o careca agora? Os outros jogadores, surpresos que o prefeito era um lobisomem. Ele avança em direção ao nosso Prota, uma pisada no chão e os cavaleiros partem para cima com suas lanças, gritando que um ser sinistro foi descoberto e precisam proteger a vila. Nosso Prota pensa que atacar o prefeito diretamente fará os guardas NPC o atacarem. Tomates não causarão dano, porém farão a favorabilidade do prefeito cair tudo de uma vez, o que o fará o atacar. Ele se transforma em lobisomem se você bloquear o primeiro golpe. Os guardas não farão vista grossa para uma criatura sombria, então agora ele pode simplesmente deixar a missão de matar o prefeito com eles. Gênio demais. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Os guardas atacando, vai corte pra lá, corte pra cá. Os jogadores falam que os guardas estão atacando e se perguntam se eles também deveriam. E já avança uma galera pra cima, as guerreiras todas reunidas conjurando bolas de fogo. Explosões, cortes e finalmente uma lança atravessa seu peito. E cai morto em frente aos cavaleiros. Os jogadores ficam confusos e com raiva, pois não ganharam experiências e nenhum item. E se perguntam onde está o jogador dos tomates. Com certeza ele sabia de algo. Beco do Crepúsculo. Nosso Prota ali todo contente. Parabéns, jogador. Você matou o prefeito Cross e obteve o item insígnia do prefeito. O NPC ficou todo feliz com a morte do prefeito e entregou um item para o nosso Prota, dizendo que espera que seja útil para ele. Missão única, solicitação de Sherlock, foi concluída. Você foi recompensado com 2.000 de XP, 20 pontos de maestria grátis e uma caixa de acessórios de luxo. Nosso Prota já sobe de nível na hora, e até chega pensado porque as recompensas são tão boas. Será que é porque ele terminou a missão como jogador de nível 0? E pessoal, eu nem estaria me perguntando, só fique calado e receba. Agora ao evento principal. Que tesouro será que ele vai conseguir? Ele abre a caixa e um brilho de luz ilumina o céu. Nosso Prota tapa a visão por causa da claridade e em seguida vê o item. Anel de gravidade. Qualidade, grau, ferro misterioso. Requisito de nível, 0. Equipável em todas as classes. Mais 2 de força, mais 1 de agilidade e mais 1 de resistência. Habilidade do item, liberação gravitacional. Reduz consideravelmente a gravidade agindo sobre o usuário e confere ao usuário um corpo leve como uma pena. Esse efeito irá durar por 30 segundos, com um tempo de resfriamento de 5 minutos. Nosso Prota fica muito empolgado por ter ganhado um anel de gravidade. Ele diz que vai continuar aumentando seu status de agilidade. Seus movimentos e velocidade de ataque são comparáveis à classe de pura agilidade Assassino. Ele também aumentou a maestria de espada de uma mão, atingindo 20 pontos. Ele avançou para espadachim básico. O dano causado por espadas de uma mão será aumentado em 10%. Ele pensa que não adianta nada um espadachim só saber usar ataques básicos. Ele vai ao desafio dos gnomos para obter o livro de habilidades.
Os jogadores já estão participando do desafio, e um deles grita dizendo que depois que entram na arena, todos os status são redefinidos para 10 pontos. Além disso, não podem usar suas habilidades e os itens não funcionam. Os outros jogadores se perguntando como completam esse desafio. Os caras estão chorando de ódio, porque precisam pagar para participar do desafio. Esses gnomos são tão desagradáveis. O figurante aqui foi fuzilado. Ele dá respawn e reclama dizendo que quase conseguiu, e perguntou se eles têm mais dinheiro sobrando. Os capachos já se desculpa dizendo que deram todo o dinheiro que tinham, os bolsos não passam nem vento. Ao ouvir que o nome do chefe deles era Stabbing Hearts, nosso prota pensa que ele é um dos top 10 assassinos do Reino Estrela Lunar. Não esperava que eles tivessem um estado tão miserável no início do jogo. Ele já encarou nosso prota com um sorriso. Ele se aproxima, se apresentando como Stabbing Heart, um líder de equipe da Aliança dos Assassinos. Ele pede emprestado 5 cobres e irá devolver 20 no dia seguinte, e pergunta para o nosso prota o que ele acha. Deixa aqui sozinho, presta esses 50 real, te dou 200 real. É nóis? Tá maluco? Em seguida, ele diz que a aliança de assassinos que ele pertence é uma grande e renomada guilda. Se ele emprestar 5 cobres, ele irá deixá-lo entrar na guilda. Nosso prota diz que não tem problema com os 5 cobres, mas enquanto devolver o dinheiro, ele faz uma pausa. O jogador pensa que ele não deve se atrever a pedir o dinheiro de volta após mencionar a aliança dos assassinos. Então ele diz que ele vai querer 50 cobres. Os figurantes com raiva se perguntando se ele é fissurado por dinheiro ou algo do tipo. O outro acha que ele é um novato sem noção e que deveria estar bajulando o chefe agora. E o outro novamente diz que quem está pedindo dinheiro emprestado é o Stabbing Heart, o renomado Stabbing Heart. Então nosso prota pergunta se ele ainda vai querer um empréstimo, e ele diz que sim. Então o prota responde que será cauteloso, e pede para adicionarem um ao outro como amigos, e se lembrar de devolver 50 cobres amanhã. O Sr. Hertz aqui diz para não se preocupar, ele não irá esquecer. O prota sai todo feliz após transformar 5 cobres em 50, um ganho muito fácil. Aprenderam? Anota! O Ruivinho aqui pergunta se o chefe vai mesmo devolver 50 cobres para ele. O outro também pergunta, ele diz que podem voltar, pegar um dinheiro e voltar amanhã. Mas o chefe deles fecha os punhos e treme de raiva, dizendo que é um líder de equipe da Aliança dos Assassinos, e seu nome está em jogo. Como ele poderia fugir de suas dívidas? Ele chora falando que estava tão perto da linha de chegada ainda agora. Ele definitivamente irá vencer o desafio hoje. Ele chora e os colegas choram junto. Esses são amigos de verdade. Ou estão chorando porque enquanto ele não desistir, eles vão continuar pobres, né? Vai saber. O chefe encara o gnomo e seus subordinados já avisam que aquele novato está participando do desafio também. O Hert fala que ele é um noob por completo. Ele está subestimando o desafio. São só 30 metros, mas os padrões de ataques dos gnomos irá mudar. Uma vez que você entra nos últimos 15 metros, a frequência dos ataques deles irá aumentar muito. Ele não tem chances de completar isso. O Ruivo rindo diz que é exatamente isso. Até mesmo o Stabbing Heart, com sua destreza, só conseguiu chegar nos 20 metros. Começa a contagem. 3, 2, 1, início do desafio, e já começam os tiroteios, e o prota corre disparada na direção dos gnomos. Alguns gnomos sinalizam o início do desafio, e outros atiram em direção ao prota, mas o prota não tem medo, ele continua correndo em linha reta na direção dos tiros. Ele vai desviando em alta velocidade dos projéteis, e firma o pé no chão. O figurante diz que ele é insanamente forte, e está evitando todos aqueles ataques em alta velocidade, e diz que ele é até mais rápido do que o chefe. O Hert diz que talvez ele seja um atleta ou alguém que treinou artes marciais. Isso explicaria o porquê dele ser mais rápido que uma pessoa comum. O outro aqui mandando o outro calar a boca, já mete uma cotovelada pra ficar esperto. Ele pensa que é como se ele fosse um veterano nessa arena. Ele definitivamente não é um cara comum. Todos os movimentos dele são simples, mas efetivos. O Hert duvida que conseguiria se mover tão bem quanto ele. Ele abre um sorriso porque o padrão dos goblins irá mudar depois dele chegar nos 15 metros. Uma hora falam gnomos, outra falam goblins. Se decidam aí, por favor. Mas pra mim, parecem goblins. E para vocês, rapaziada? O prota chega aos 15 metros e esses fiosos já reagem. Começa o tiroteio pra lá, tiroteio pra cá, as balas vêm ainda mais rápidas do que antes. O nosso protinha se pergunta se já está na hora de dar uma trapaceada, e já mete a mão na espada. Ele continua correndo enquanto saca ela. Os figurantes morrendo de rir do nosso prota querendo se defender das balas. O Ruivo diz que assim como eles pensaram, ele é um novato mesmo, nem sabe sobre as regras.
As balas vêm e então começam a ser repelidas no ar. O Prota sai cortando e dançando sua lâmina no ar. Ele só dá uma encarada. Os outros só observam e o Weasley aqui pergunta se ele é mesmo humano. O Prota todo Shed. O Ruivo diz que ele chegou aos 25 metros. Desse jeito ele vai alcançar a linha de chegada logo. O Hart dá um soco na cabeça dele, mandando calar a boca. Ele já está ficando nervoso. Ele pensa que o jogo acabou de lançar, mas já existe um jogador que pode prever as trajetórias das balas, e ele está mesmo bloqueando as balas com sua arma. O controle dele sobre seu personagem é monstruoso. Desvia pra cá, desvia pra lá, o Hart já gritando para ele tomar cuidado. E os safados já pegaram a minigun, gritando pro desafiante morrer. Juntam mais 3 miniguns junta e começa a bagunça. O Hart grita dizendo que esse poder é insano. Ele aposta que eles não tinham a intenção de deixar qualquer jogador passar. Os projéteis saem destruindo tudo em seu caminho. Os goblins aqui apertam o gatilho com o sangue nos olhos. O Prota só se aproxima com sua espada e vai cortando os projéteis no meio. Os figurantes observam uma grande explosão e já ficam nervosos. Parece até torcida de time de futebol. De repente, o Prota sai voando disparado do meio das chamas. Ele olha focado em seu objetivo, aperta o passo e desliza até a linha de chegada. Os goblins gnomos comemoram dizendo que seu tempo de conclusão foi de 14 segundos, e o parabenizam por limpar o desafio no rank bronze. Um deles grita dizendo que devem celebrar, o outro diz que devem parabenizar esse espadachim por concluir o desafio. Notificação do sistema: parabéns por ser o primeiro jogador a completar o desafio no rank bronze. Você foi recompensado com uma prata, e a habilidade de espadachim, Flash Trovejante. E a torcida vai à loucura, todo mundo comemorando a vitória do nosso Prota. Flash Trovejante, tipo, movimento, requisitos, espada. Rapidamente envia para frente 3 cortes de espada, cobrindo uma distância de 10.2 metros. Cada corte causará 130% de dano, e fará com que o próximo corte cause 20% de dano adicional. O tempo de recarga é de 30 segundos. Nosso Prota fica feliz com o resultado e acha essa habilidade incrível. Ele pensa que a classe dos espadachins é uma que foca em causar dano a um único alvo. O Flash Trovejante é uma das poucas habilidades fortes de ataque em área que podem ter. Ser capaz de aprendê-la agora é um benefício para o nosso Prota. Mas aí o bicho tá muito sortudo. O pessoal aqui tudo encarando o nosso Prota. Ele fala que podem continuar jogando e para não esquecerem dos 50 cobres. O figurante idiota aqui diz que ele obteve um prêmio e pergunta pro chefe se deve encontrar uma oportunidade de pegar o nosso Prota. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. O Hart já manda os dois pro chão os chamando de idiotas, e que a essa hora deveriam estar puxando o saco do nosso Prota e não tentando roubar dele. A cena muda e o nosso Prota obteve o livro de talento. Agora é hora dele treinar apropriadamente. Ali na floresta já tem uma guerreira desfilando. Um bárbaro aqui tá gritando que estão montando um time para a floresta da Folha Vermelha e precisam de um causador de dano urgente. O outro aqui diz que estão montando um time imortal. Eles têm 3 membros e um curandeiro. Eles precisam de mais um membro. O Vegeta aqui só encarou nada. A guria aqui continua passando. Já o nosso Prota reclama que só tem mais 30 cobres após comprar 20 frutos explosivos. E diz que é melhor caçar alguns monstros e conseguir algum dinheiro. E no seu inventário só tem fruto explosivo. Ele olha para longe e vê um grupo de jogadores armados. Ele se aproxima e observa 2 guerreiros para receber dano na frente, um causador de dano a longa distância e uma curandeira. Ele dá um sorriso. A experiência será dividida entre os 4 membros. A eficiência de caça deles aumentou bastante. Além disso, é muito seguro caçar dessa forma. A penalidade de morte no domínio de Deus é muito pesada. Além dos jogadores perderem um nível, eles também perdem seus equipamentos. O outro aqui grita com o nosso Prota que esse respawn é deles, e nem deve pensar em roubar a presa deles. Olha a cara dele. Ele pensa que não vai perder o tempo dele com esses caras lutando com esses monstros de baixo nível. No caminho, nosso Prota já se depara com alguns ursos. Nível recomendado, 5. Nosso Prota pensa que seu nível atual é mais do que o suficiente para derrotar esses monstros. Ele olha para os ursos e eles estão ali rolando no chão. E eu não mataria não. Os ursos têm defesas e HPs altos. Quando ficam desesperados, eles também chamam suas mães para bater nos jogadores. Nosso Prota vai passar. Ainda bem. Então ele encara um lobo da floresta bebendo água. Já prepara para sacar sua espada. O lobo da floresta é ágil e tem um ataque com dano alto. Um lobo solitário é fácil de se lidar, mas o nosso Prota pensa que tem a possibilidade de ter uma cova de lobos por estar perto de uma fonte de água. Então o chão onde o Prota está pisando desmorona e ele cai da superfície.
Com seu sentido aranha, ele manda o mortal no ar e cai intacto no chão. Vários olhos o encaram da escuridão e ele já olha assustado. Os lobos começam a sair da caverna. Realmente tinha uma cova de lobos por perto. Nosso prota sai correndo dizendo que não devia ter aberto a boca. Os lobos avançam um atrás do outro. O prota se esquiva por pouco, pisa no chão quebrando tudo e ativa a liberação gravitacional. E dá uma disparada em alta velocidade fugindo dos lobos. Já dá aquela rasteira para diminuir a velocidade e começa a descansar todo ofegante. Ele pensa que finalmente se livrou dos lobos. Ele está na cadeia de montanha central. O nível recomendado é 6. Ele lembra que os fóruns mencionavam que um baú de prata secreta estava escondido em um pico daqui. Ele abre um sorriso dizendo que vai pegá-lo. Ele chega a uma enorme cachoeira e diz que deve ser por aqui. A cadeia de montanha central não tem um caminho para cima da montanha. O único modo de escalar é usando uma habilidade escondida chamada Passos Voadores. Os jogadores obtêm, depois de sua agilidade passar de 40 pontos. Para a sorte do nosso prota, ele tem esse anel de gravidade. Ele prepara sua postura e cria uma pressão que faz até a poeira levantar do chão, e vai saltando de pedra em pedra. Então ele se agarra no penhasco, finalmente ele subiu. Nem dá tempo de respirar e já sai um braço gigante do chão. O prota encara com um sorriso, não para de rir esse menino. Olha só o tamanho dessa coisa. O prota quis evitar ursos e lobos. Será que ele aguenta? Gigante de pedra, level 5. Nosso prota puxa o inventário e diz que preparou isso especialmente para ele. E puxa uma fruta. Fruto explosivo. Tipo, item único. Requisitos, nenhum. Reduz a velocidade de movimento em 30%, numa área de 3 por 3 metros. A velocidade de rotação é reduzida em 70%. O efeito dura 1 minuto. O gigante dá um soco no chão, fazendo pedras e tudo que estava no chão voar. No ar, o prota já lança o fruto explosivo, que colide no chão próximo ao braço do gigante, criando uma onda de explosão. O prota vem deslizando e se aproxima com sua espada com as duas mãos. Quando vê, já está voltando com vários cortes na criatura. Nosso prota olha e pensa que o monstro não consegue acertar um golpe nele enquanto estiver sob os efeitos de lentidão das frutas explosivas. Nosso prota pode aumentar sua proficiência em habilidades por aqui. Um lugar perfeito para subir de nível. Uma pisada no chão e o prota no ar de novo. O gigante já prepara um soco estilo One Punch e o prota desvia girando estilo Beyblade igual o Capitão Levi, fazendo o gigante acertar o chão com seu punho. O prota no ar, tudo Shed, se prepara para o ataque e manda alguns cortes em direção ao peito do monstro. A criatura grita de dor e já explode um pedaço da montanha. O prota sai andando, todo B10, enquanto o gigante cai. Em cima da cabeça do gigante de pedra, nosso prota se acha bem sortudo, por ter dropado uma peça de equipamento. Camisa de pano bela, comum. Grau, comum. Tipo, peitoral. Nível requerido, 4. Durabilidade, 20 de 20. 3 de defesa, 10 de mana. Começa a voar vários morcegos para fora da caverna. Nosso prota fica confuso, ele nem tinha notado aquela caverna ali. Ele começa a caminhar dentro dela e fica atento. Começa a ver vários cadáveres de monstros nos cantos. Shrek, Elite, level 6. Nosso prota diz que tem um bem grande aqui. Pessoal, pelo visto não era um cadáver. Aquela pisada clássica e vários golpes cortantes no ar para acordar o bichinho. Ele acorda gritando e olha sério pro nosso prota. Nosso prota fica em alerta e o Shrek parte para cima. Dá o soco no chão e o prota já tá acima da sua cabeça com uma fruta na mão. Nosso prota pensa que ele tem muita vida. Ele pode usar sua agilidade para lidar com ele. A criatura focando no prota já soca o teto da caverna, mas o prota já está próximo dos seus pés. Ele se esquiva da pisada do gigante recuando para trás e começa a fazer vários cortes consecutivos no gigante. -2, -3, -4. O HP do monstro só tá diminuindo. Ele soca o prota, mas ele desvia no ar. O prota abre espaço e... eu sei como vocês são. Vocês jogam uns joguinhos estilo Dark Souls, se curam toda hora, aí o boss se cura uma vez e vocês pensam: Ladrão! Nosso prota foi descuidado. Inimigos especiais de Elite recuperam 2% de sua saúde total a cada 5 segundos. Nosso prota corre em direção ao Shrek, mas pensando que seus ataques não conseguem acompanhar a regeneração da saúde do monstro. Ele não tem outra escolha a não ser usar o efeito de dano adicional do Flash Trovejante. Várias rajadas do Flash Trovejante cortam o gigante de pedra, mas ele não recua e prepara um soco. Nosso prota pousa em seu braço e corta sua mão. Já dá um sorriso safado vendo que está funcionando. O bicho eleva o cosmo de seu coração, expelindo tudo para fora com sua energia. Ele salta vários metros e cai golpeando e esmagando o chão.
levanta poeira e o Prota ali só cortando as pedras. Ele cai em segurança no chão e vê o gigante surgindo através da poeira. Ele pensa que a criatura está em estado de fadiga. Estado de fadiga. Alguns chefes irão entrar em estado de fadiga após usar suas habilidades supremas. Durante esse período, seu ataque, defesa e velocidade de regeneração irão cair bruscamente. Essa é a chance do nosso Prota. Ele avança e salta na direção do gigante, prepara o golpe e crava sua espada no olho da criatura. O monstro grita, já vai com a mão no olho, mas o Prota já cai cortando tudo. Ele pousa no chão e já parte para uma perna cortando com estilo. O Shrek cai e olha só, pessoal, veja o que fizeram com o meu menino. E mais uma vez ele libera o seu Ki. Será que ele vai se transformar no Shrek dourado? E já usa a técnica de teletransporte. Nosso Prota fica confuso, se perguntando para onde ele foi. Dá nem tempo de pensar, o Shrek chega por trás e mete um soco em cheio no nosso Prota. Ele tenta segurar o impacto, mas o chão chega a rachar e desmoronar. Ele não aguenta e toma! Voa alguns metros na parede. Ficou até a marca do corpo dele. Já caiu de joelhos com a dor do impacto e começa a sangrar. É, galera, foi quase. Ficou com 2 pontos de HP. Um sopro aí e ele cai. Ele sorri e diz que vai apostar tudo. Já aparece na cara do gigante usando sua liberação gravitacional. Manda vários cortes consecutivos de flashes trovejantes. Ele pousa nas costas do monstro e se prepara para o golpe final. Ele pula e prepara o ataque. E arremessa sua espada como se fosse uma lança. E lá se vai metade de um colosso, feito em pedaços. Nosso Prota começa a caminhar e só vê os itens dropando. Ele acha legal que não só dropou equipamento, mas também um livro de habilidades. Aparar. Grau, normal. Tipo, livro de habilidades. Requisitos de classe, todas as classes corpo a corpo. Requer armas corpo a corpo. Bloqueia um único ataque vindo de frente. Tem 30 segundos de tempo de recarga. Nosso Prota diz que é uma técnica defensiva muito útil. Ele deveria usar ao invés de vender. Aprendido a parar. Então o Prota sai da caverna e já tá quase no topo. Ele solta mais algumas pedras e finalmente chegou no seu objetivo. Mas ao chegar lá ele pensa que tem algo errado. Não deveria ter nenhuma névoa no pico da montanha. Pelo menos não quando ele jogou. Ele saca sua espada e aparece o sistema. Um jogador descobriu as terras perdidas, ativando a missão oculta Glória do Passado. A comunicação do jogador com o mundo exterior irá ser desativada temporariamente. O jogador não pode deixar o mapa até aqui. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Sei que acabou o vídeo, foi fenomenal. Se gostaram do vídeo, eu agradeço de verdade. Vê no próximo vídeo e se junte à Irmandade. Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Pessoal, infelizmente o vídeo acabou. Se gostaram, deixa o like e ative o sininho. Até a próxima.